magia é o que faz voltar contra quem desejou o que de mal me deseja. O olho refletindo o que vem contra mim. Os magos todos louvados sejam. No dia em que olhei pro mar e alguém revelou que lá no fundo latejam os corações meninos de 100 querubins que o fundo desse lago azulejam. Dá-me, Brasília, calma, que hoje Madalena precisa em mim. Me encha de luz a alma, que o vento da alegria responda que sim. Dá-me, Brasília, calma, que hoje Madalena... Fala, meus irmãos, um abraço a todos os companheiros aí, vigiantes, né? Viajantes, né? Viajantes da consciência aí. Um grande abraço a todos, a todas e a todes. Tô aqui mais um dia para falar um pouco, né? Devagar um pouco sobre as situações, né? Que a gente começou a levantar alguma coisa no dia 22 que passou agora, né? Para quem não viu, dá uma olhada lá no Facebook, Rodrigo SG Vieira. Vai achar lá a live, a gente fez uma live lá. Dá uma olhada lá, dá um apoio, dá uma curtida, dá uma compartilhada, né? Dá uma força pra gente poder continuar vindo aqui trocar uma ideia, né? Pra me ajudar em que seja melhorar minha autoestima. A empatia é um remédio que a gente toma e que faz muito mais bem para quem exerce a empatia do que para quem recebe. Então é isso. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o conceito que foi apresentado, né, pelo um grande sociólogo e filósofo dos nossos tempos contemporâneos, né, chamado Zygmunt Bauman. Ele era um polonês, veio fugido da guerra para a Inglaterra e ficou na Inglaterra. Ele morreu em 2017, 92 ou 93 anos, eu não tenho certeza. Lúcido, né? Cara super consciente. Ele que desenvolveu o conceito da modernidade líquida. E o que seria, né, modernidade líquida? Então ele explica que hoje em dia as coisas não têm mais uma forma definida, né? Assim, as coisas não têm mais uma base concreta, uma realidade firme, né? Concreta, embasada, fixa. Tudo é muito fluido, né? Tudo se dilui com muita facilidade, né? Pô, esse né é um problema, mas vai melhorar, vai melhorar. E então, assim, acaba ficando muito difícil as relações, o nosso direcionamento quanto à vida, o nosso posicionamento, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, porque nós não temos mais uma base fixa, nós não temos mais um norte, né, de onde sair, ou aquele trampolim que está fixo ali para você pisar e mergulhar, né? Hoje tudo é muito volátil, tudo é muito fluido, tudo se desfaz com muita facilidade. E isso em todos os aspectos na nossa vida social. Mas isso se reflete e piora muito nos aspectos dos relacionamentos. Porque a partir do momento que tudo é muito fluido,
as relações elas são vividas para te dar um prazer imediato, né? Uma sensação de satisfação imediata. E quando há qualquer insatisfação, qualquer problema que precise ser refletido, ser ajustado, ser trabalhado, procurar a base desse problema, não existe, porque nada tem mais base, né? Tudo é fluido. Então o que acontece? A gente simplesmente troca de relação, abandona a relação, né? Hoje são as relações dos contatos, né? Se não deu certo com um, você deleta aquele contato e passa pro próximo, né? Entra lá no aplicativo, fica lá buscando no cardápiozinho, passando, né, a mãozinha lá de um lado pro outro, escolhendo um novo perfil para encontrar uma nova pessoa, que seria aí um novo relacionamento, até que surja um novo motivo de insatisfação e a gente delete mais um e procure outro, e assim vai, com essa fluidez que é uma característica específica da água, uma coisa que não existia, né? Não fazia parte da nossa sociedade, de como construímos nossas relações. Nós fomos criados, por exemplo, que o pai falava, é isso, por quê? Porque eu mandei, porque eu falei que é e pronto. E a gente ia para casa e estava tudo bem. Bullying era correr, né? Não tinha bullying. A gente tinha que correr, ou então montar uma gangue maior. E assim, eu aqui não estou querendo dizer que sou a favor do bullying, ou da violência, ou da austeridade, mas tem que haver um meio termo, tem que haver o bom senso. Hoje a gente está num ponto que os pais não são mais pais, são amigos, e chegam na escola às vezes com a criança na mão e dizendo, não sei mais fazer com essa criança. Porra, como não sabe? As pessoas não conseguem mais suportar nenhum tipo de contrariedade. Então a gente está num momento bem crítico quanto a isso. Como eu estava falando dos relacionamentos fluidos, né, que tudo muda, é exatamente o oposto de como surgiu, antropologicamente falando, né, os modelos de família. Porque, segundo dizem os estudiosos, né, e antropólogos, Aí depois eu consegui ligar. os seres humanos, antes de serem bípedes, né, a gravidez durava muito tempo a gestação, sabe? Então as mulheres carregavam uma gravidez durante muito tempo, e isso atrapalhava muito a vida das tribos, né, das comunidades, e as crianças se desenvolviam por inteiro praticamente dentro do útero da mãe, certo? E o que acontecia é que elas ficavam muito grandes, porque já nasciam assim como os animais praticamente prontas. Então começou a haver uma mortandade de mulheres também muito grande. E aí, com a evolução natural das espécies, né, as crianças começaram a ser expelidas muito mais cedo. E o que hoje a gente vê aí que são 40 semanas, né? 40 aí, que é um número até cabalístico, né? 40 semanas, 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, enfim. E com isso, essas crianças que nasciam, elas não tinham a menor condição de
de se sustentarem sozinhas, de sobreviverem sozinhas. Elas eram completamente dependentes da mãe. E aí surgiu um novo problema, porque essa mãe tinha que ficar estritamente à disposição da cria. Sua atenção tinha que ser voltada estritamente para cuidar e proteger a sua cria. E isso era de uma forma tão fugaz que elas acabavam perdendo a noção do entorno e da autodefesa. Então elas começaram a ser predadas pelos outros animais, tanto elas quanto as crianças. E aí as tribos começaram a ter uma diminuição muito grande da quantidade de indivíduos. Então surgiu a necessidade de mais uma adaptação e foi determinado que cada homem se uniria a uma mulher para formar uma família para poder cuidar dessa mulher, né? Então surgiu o primeiro conceito de família, que no Evangelho também, né, vem como o de superar, né? É engraçado porque tem os dois conceitos, né? Superar realmente de superar o outro, né? A chatice do outro, os problemas do outro, né? As intransigências do outro, tudo que o outro em nós incomoda. Então a gente precisa aprender a superar isso, mas principalmente no princípio que foi o que surgiu lá atrás na fase da evolução, de suportar, aliás não é superar, desculpa, eu falei a palavra errada, gente, não é superar, é suportar, tá? Então assim, a gente suporta, né, a chatice do outro, o problema do outro, mas o sentido principal que vem lá da necessidade biológica, né, é de suportar, de dar suporte, né, de erguer, de ser quem está ali do lado para erguer, para segurar, para suportar, para dar suporte àquela vida. Então a família surgiu para isso, né? Para enfrentar esses problemas, para dar suporte um ao outro, para apoiar-se um no outro. Ficamos sentados à mesa com a nossa família, falando no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, com pessoas que estão longe, e não damos a menor atenção para quem está ao nosso lado, para quem realmente interessa. Temos mais de 5.000 amigos nas redes sociais e não temos um amigo que vem nos dar um abraço quando a gente precisa, quando a gente está mal. Então é essa necessidade de voltar-se para si, de procurar se entender, se reconhecer novamente, se conectar novamente com os princípios que realmente são importantes, né? E aí tem uma escritora belga, Margaret, bom, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma grande nome na literatura do século XX, que ela fala que o nascimento não é necessariamente onde nascemos, mas onde lançamos uma luz, um olhar, onde lançamos um olhar de inteligência para a nossa vivência. Então assim, está na hora da gente lançar esse olhar de inteligência, né? Está na hora da gente começar a viver, renascer de novo, né? Renascer desse ponto de olhar que tem algo errado, que algo pode ser feito e que esse algo depende de que eu faça. Pessoal, né? Gravar aí em caminhada, né? O celular deu carga cheia, né? Celular Moto G8 ainda, celular velho. Então tivemos que parar lá e vamos tentar terminar aqui, né? Então assim, era isso, né? A gente estava falando das
essa questão do mundo líquido, né? De como que os relacionamentos se tornaram líquidos, de como que a gente hoje não encontra uma estrutura física, né? Uma sustentabilidade, uma coisa que sustente, que dê raiz para as nossas ações, que dê segurança, né? Para as nossas crianças, como eu falei, dos pais que chegam e não sei o que faço mais com meu filho, né? Os pais que em vez de pais são coleguinhas das crianças, e aí quando não conseguem lidar com as crianças deixam ela lá no celular, e isso é um perigo gravíssimo que a gente está correndo agora, né? E basta ver que com esse advento aí das redes sociais, tem um estudo já que confirma que de 10 anos para cá, a empatia, né, ela decresceu em 40%, né? Enquanto que o narcisismo cresceu em 52%, né? E o número de suicídios infanto-juvenil chegou a um ponto assim que demonstra uma sociedade caótica, doente e, né, à beira da loucura, da insanidade total, né? Então é muito claro que nós estamos num caminho que é preciso rever, né? É preciso, como a nossa escritora disse, né, jogar um olhar inteligente para a nossa existência e aí buscar, né, buscar dentro de nós, buscar outros caminhos, buscar outras raízes, outros motivos, outras motivações, outros fundamentos, né? O que vale, né? O que eu sou? O que tem mais valia, né? O que eu tenho ou o que eu sou? Os 5.000 amigos no Facebook ou aquele que me dá a mão no enterro da minha mãe, da minha filha? Eu, por exemplo, vivo isso, entendeu? Eu já não tenho muitos amigos de Facebook, porque eu não sou de aceitar quem eu não conheço, né? Agora com talvez o negócio de canal, outras coisas, até vai aceitar mais pessoas, mas como amigos mesmo eu não aceito quem eu não conheço, mas tem vários amigos no Facebook. Mas quando a minha filha faleceu, antes dela chegar no cemitério, quando eu cheguei no cemitério, logo em seguida, chegou lá meu companheirão, um beijo pra tu, meu irmão, Canelinha, e tava lá, cara, entendeu? Esse é meu amigo, eu conto, é uma mão, tá? Dentro dos dedos de uma mão, os amigos que eu tenho, e eu não completo a mão, tá ok? Amigos mesmo, eu não completo uma mão. Mas assim, eles valem, porque são de verdade, são para essas horas, entendeu? E é isso é que é sólido, isso é que é verdade. E a gente precisa voltar a isso, né? Voltar a pensar dessa forma, a interiorizar Cristo mesmo, né? Já falava que o reino dos céus não está nos céus, não está fora, não está dentro de ti. Então, assim, as respostas estão dentro da gente, tá certo? A gente precisa interiorizar isso um pouco, sabe? A gente precisa voltar um pouco e tentar entender melhor certas coisas, né? Inclusive a própria Bíblia, né? Mas eu vou falar isso depois num próximo vídeo, falar sobre arquétipos e falar um pouco sobre a situação da Bíblia, mas a gente precisa lembrar que a Bíblia foi escrita por personagens que estavam sendo perseguidos na época. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem os nossos artistas aqui na época da ditadura, né? Que, como Secos e Molhados, por exemplo, vestiam as roupas todas extravagantes, o pessoal achava que era música para as crianças, que as crianças adoravam por causa do jeito que eles se vestiam, né? Mas tinha lá, né? Os ventos do norte não movem moinhos, né? E porque toda a ditadura, todo aquele movimento do crescimento do Brasil durante o governo ditatorial foi impulsionado pelo dinheiro americano, né? Então, assim, vários artistas, né, o Bêbado Equilibrista, várias músicas aí, a gente vê que eles usavam metáforas para conseguir passar a mensagem, porque senão era censurado.
E isso aconteceu também na Bíblia. Então, dentro da Bíblia, as coisas não são tão literais. Tem outras formas de ler e de interpretar a Bíblia. E a gente vai falar um pouco disso quando a gente falar um pouco sobre arquétipos também, logo à frente. Mas o que eu queria deixar aqui é que hoje, com esse mundo líquido, entendeu? Com essas relações líquidas e essa entrega, né, de tudo para um aparelho, de tudo para uma conexão com todos. Então, assim, a gente se conectou com todo mundo, né? Se conectou com o mundo inteiro e se desconectou das pessoas que são importantes, né? A gente está em casa falando com pessoas no exterior e não está vendo o filho que está sozinho lá em cima no celular, num joguinho que sabe-se Deus lá o que está acontecendo, quem está conversando com ele, o que ele está vendo, né? Sabe-se Deus lá o que ele está vendo nos videozinhos que estão no YouTube. Ah, mas tem censura. Cara, tem censura, mas você for lá olhar os vídeos, né, idiotizam as pessoas, né? São vídeos que deixam a criança idiotizada, né? E assim, a gente precisa ter responsabilidade, porque nosso cérebro, né, a capacidade cognitiva e neuroplástica do nosso cérebro é gigante, é imensa. Então, quando a criança nasce, ela vem, é como se fosse um smartphone, né, desses, entendeu? Com uma potência gigante, mas sem nenhum hardware instalado. E somos nós, os pais, a sociedade do entorno, que vai instalando esses hardwares. Então a gente tem completa responsabilidade no que essa criança vai se tornar. Então a gente não pode deixar isso jogado para a rede social. Isso é uma responsabilidade nossa de passar, né, essas coisas para eles. E aí sim, com esse poder que o nosso cérebro cognitivo tem, né, a gente conseguir se centrar, né, e fazer com que o cérebro comece a funcionar melhor, né, que a gente comece a estar mais centrado. Então, o poder do meu cérebro cognitivo, quando ele passa a agir de forma coletiva, a gente cria, de fato, uma transformação no mundo. Mas é preciso acordar, né? É preciso, como diz a nossa querida escritora belga, nascer, né? Nascer jogando um olhar inteligente para a nossa realidade, para a nossa existência. O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? Para onde estamos indo? Certo? O que estamos fazendo? Então, era esse recado aí. Um abração a todos. Eu peço que, por favor, ajudem aí. Dá um likezinho, dá uma compartilhadinha. Conheço o medo de ir embora, não saber o que fazer com a mão, gritar pro mundo e saber